Olá, meus irmãos, mais uma vez, irmão Ederson aqui, passando para falar um pouco a respeito da palavra. E, irmãos, dentro daquele vídeo que eu fiz ainda semana passada, eu queria complementar mais algumas coisas aqui. Acho que algumas coisas que ficou faltando ou não ficou tão bem explicado assim, eu vou estar dando uma lida aqui numa coisa, outra coisa que eu acabei fazendo aqui e de repente vocês conseguem compreender até um pouco melhor. Irmãos, antes de começar a falar a respeito do que está escrito aqui, de ler o que está escrito aqui, eu gostaria de deixar uma coisa clara. Semana passada, quando eu fiz aquele vídeo, eu falei a respeito de várias igrejas. Eu não citei especificamente Congregação Cristã no Brasil. Eu citei Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, citei outras igrejas aí também. E eu passei um pouco assim por cima, falando de Congregação Cristã no Brasil. Porém, eu recebi muita crítica com isso. Então, assim, eu não queria citar a Congregação Cristã no Brasil, porque a gente tem muita gente lá, tem parente lá, e tem muito amigo lá e tudo mais. Só que mediante as críticas que a gente tem recebido, então assim, a gente vai ser criticado falando da congregação ou não. Então assim, eu trouxe esse documento aqui e hoje eu vou, assim, já que a gente vai ser criticado mesmo, sim, a Congregação Cristã no Brasil está inclusa no que eu disse a semana passada. E eu vou provar isso aqui. Hoje, o que eu falar é voltado basicamente para a Congregação Cristã no Brasil, tá bom? Então, eu vou dizer aqui, eu vou ler e vou falar alguns versículos e eu até penso que quem quiser anotar aí, também pode parar o vídeo, pegar uma caneta, procurar, mas quem quiser anotar, eu vou estar falando livro e versículo do que eu vou ler aqui, tá bom? E assim, irmãos, até recebi mensagem de irmãos, ligação de irmão, poxa, não fica questionando, não fica querendo tirar a pessoa da graça e tal, tal. Eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum. Primeiro que a graça é Jesus Cristo. E segundo que eu quero passar para todo mundo que eu não tive, que foi o conhecimento da palavra, um pouquinho que a gente entender, a gente vai ser o suficiente para a gente não comer tanta bobajada que tem por aí. Então, assim, não é nada pessoal contra ninguém. Eu sei que vocês vão ficar tristes porque é um lugar que vocês estão, que vocês amam essa placa, amam até mais do que Jesus Cristo, isso é a maior verdade. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. E a verdade é isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Se eu ler alguns trechos da Bíblia, eu quero mostrar para vocês que aqui eu tô com a King James de lado aqui, mas aqui eu tô com ela que se eu precisar de ler alguma coisa, ela é a João Ferreira de Almeida, tá bom? Então se eu precisar de ler alguma coisa aqui nas escrituras, eu vou ler na João Ferreira de Almeida. Mas o primeiro tópico que eu queria deixar aqui, olha aqui, ó. Deus ainda revela sua palavra hoje em dia? Então vamos lá, vamos para a leitura. Olha aqui, ó. Os dias de Adão e Eva até o tempo dos apóstolos, Deus revelava seu plano passo a passo. À medida que Deus revelava cada parte, ele confirmava a mensagem com sinais e milagres. Em Jeremias 31, próximo ao fim da revelação dada no Velho Testamento, Deus prometeu fazer uma nova aliança com seu povo, assim predizendo que ele mandaria a mensagem do Novo Testamento. Esta nova aliança começou a ser anunciada por Jesus. Ele disse que não deu toda a mensagem por ele mesmo, mas que o Espírito Santo revelaria o restante do Evangelho através dos apóstolos. Livro de João,
capítulo 16, verso 12 e 13. Esta promessa foi de fato cumprida e o Evangelho foi completamente revelado e confirmado no primeiro século. Hebreus 2, verso 3 e 4. Mas e agora? O Novo Testamento já foi dado por completo para nós? Deus está ainda revelando o seu plano? Devemos esperar por uma revelação mais ampla no futuro? Numerosos grupos afirmam que Deus tem revelado mais mensagens através deles. Aí vão entrar lá, ó, que não é só CCB. Os mormons, por exemplo, ensinam que Joseph Smith recebeu uma tradução inspirada de uma mensagem especial de Deus no século XIX. Esta mensagem foi escrita no livro do Mórmon e em outros livros e ensinamento da Igreja Mórmon. Os adventistas do sétimo dia acreditam que Deus revelou mais de sua mensagem através de Ellen White nos Estados Unidos há mais de 150 anos atrás. Ou seja, já falei de dois aqui que não tem nada a ver com Bíblia. As Testemunhas de Jeová, que é a sociedade torre de vigia, é o servo de Deus através do qual o Senhor revela sua mensagem para hoje. 3, né? Agora é o 4. A Igreja Católica ensina que os pronunciamentos do Papa são revelação de Deus e que a Igreja continua a desenvolver e definir doutrinas do Evangelho. Muitas igrejas pentecostais recebem semanalmente, até mesmo todas as noites, mensagens dos profetas e das profetisas, que afirmam ser revelação da vontade de Deus para as vidas de determinadas pessoas. As pessoas que frequentam os centros espíritas dizem que recebem mensagens especiais de Deus através do espírito dos mortos. Começa a pensar, irmãos. Começa a pensar nisso que eu estou lendo aqui. E não pensa com lado de CCB, nada não. Pensa como um servo de Deus, como uma pessoa que quer aprender a respeito do Evangelho. E olha que o que eu disse aqui agora, contendo trechos bíblicos, pode ir lá que vai estar confirmando. Perdão, irmãos. A Bíblia nega todas essas afirmações. Todas. De acordo com o ensinamento das Escrituras, o Novo Testamento é a última revelação de Deus para o homem e não há mais revelações. Vejamos algumas afirmações das Escrituras. Vamos ver agora. Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria os apóstolos a toda a verdade. Livro de João 16, versículo 13. João capítulo 16, verso 13. Os apóstolos disseram que eles não deixaram de anunciar nada. Ou seja, os apóstolos disseram que eles não deixaram de anunciar nada. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 27. E que Deus tinha dado todas as coisas que pertencem à vida e ao serviço espiritual. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3. Então pode olhar aí, segundo Pedro, capítulo 1, verso 3. Os primeiros cristãos conheciam todas as coisas. 1 de João, capítulo 2, verso 20 e 27. Paulo, em Colossenses, argumentou vigorosamente que havia perfeição em Cristo no primeiro século. Ele ensinou que Cristo contém todos os tesouros da sabedoria e conhecimento, toda a plenitude da divindade, a verdadeira circuncisão e etc. Se a perfeição já estava disponível em Cristo no primeiro século, como pode ainda existir mais alguma mensagem
de Deus para nos revelar. Se a torre de vigia Allan Kardec ou Ellen White pode nos dar uma revelação posterior, então aqueles a quem Paulo escreveu em Colossos não foram realmente completos em Cristo. As escrituras que foram reveladas no primeiro século foram suficientes para completar a alegria do cristão, mantê-lo longe do pecado, dar a ele o conhecimento da possessão da vida eterna, dar a ele a sabedoria para a salvação, ensiná-lo, repreendê-lo, corrigi-lo e instruí-lo na justiça. 1 João 1, 4, 2, 1, 5, 13, 1 de Timóteo 3, 15, 2 Timóteo 3, 16. Através das escrituras reveladas no primeiro século, o homem de Deus podia ser adequado e preparado para toda a obra. 2 Timóteo 3, 17. O que mais poderia nos prover outra revelação hoje em dia? Irmãos, fica aí essa pergunta. Eu parei aqui. Eu vou dividir isso aqui de 2 ou 3 vezes para não ficar tão cansativo. Mas tudo que eu disse agora é só vocês voltar, anotar. Se tiver alguma coisa que eu disse aqui que não está dentro da Bíblia, pode me falar que eu volto aqui com certo, tá bom? Fica aí para vocês aí, e amanhã, no decorrer do dia, eu vou soltando mais vídeo aqui para não ficar tão cansativo, para a gente ler isso que é tão importante, tá bom, meus irmãos? Aproveita e compartilha isso com o máximo de pessoas que puderem, tá bom? Deus abençoe a todos, tamo junto e até o próximo vídeo.